Olá, saudamos a todos que nos escutam com a paz do Senhor, desejando-vos boa saúde e disposição. Deus ricamente vos abençoe. Espero que será uma realidade. Hoje nós vamos estar falando acerca da fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Uma das razões tem a ver com o nosso patriarca Abraão. Abraão é chamado de pai da fé, até mesmo dos cristãos. Acho um assunto muito interessante que hoje estaremos apenas tocando na superfície. Seja como for, nós vamos orar ao Senhor antes de nós começarmos, sim? Se você está triste, faça a diligência a alegrar-se. Oramos. Pai nosso que estás nos céus, nós dependemos de Ti, Senhor, em todo o sentido da palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos tem abençoado, nos tem livrado de perigos, nos tem livrado do mal. Temos visto, Senhor, a Tua mão de amor sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, reconhecendo que não somos, na verdade, merecedores, mas nós reconhecemos este grande favor da Tua parte. Por isso, Senhor nosso, nós Te adoramos como Deus, nós Te bendizemos como nosso Senhor, nós queremos exaltar e glorificar, Senhor, tudo que Te pertence. E agora, Senhor Deus, agora, nosso Pai, que estamos aqui para falar da Tua palavra, quão profunda que ela é, Senhor. Dá-nos sabedoria do alto, Senhor. Dá-nos jeito de comunicação. Assim, Senhor, como aqueles que estão para escutar, seja a Tua bênção sobre cada um. Senhor, cada lar, cada família, cada pessoa, principalmente os que estão nos escutando, derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua compreensão. Senhor, mostra, revela por amor do Teu nome, nós já Te agradecemos e nós Te pedimos também no nome santo do Senhor Jesus. E todos disseram amém. Muito obrigado. Podeis sentar-vos, sim? Vamos então, amados irmãos, como eu disse, estaremos falando um pouco, mas estaremos falando acerca da fé. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Muito bem. Isto está escrito no livro de Hebreus, a carta, uma epístola que foi escrita aos Hebreus. Quando eu estava meditando nessa palavra e como falar dela, veio à minha mente, quem são os Hebreus? É uma família que a gente conhece ou que a gente não conhece? Então, vamos usar algum tempo que temos disposto para hoje e falar acerca de quem são os Hebreus. Depois, ficaremos com a melhor ideia acerca do que foi escrito a eles, a esses hebreus. Deixa-me contar a história que vai ser bem resumida, sim, bem resumida. Uma vez que esta reunião de hoje consta de estudo bíblico, principalmente quando nós nos reunimos aqui na igreja, hoje estou praticamente sozinho com os operadores dessa técnica, e também com a vossa companhia, espiritualmente falando, o Senhor está sempre conosco. Mas então, a essa quarta-feira, nós sempre tínhamos o nosso estudo bíblico. Então, hoje, sendo quarta-feira, vem a propósito. Eis aqui está a história comprimida. Em certa altura da história bíblica, logo após o dilúvio, isto é, a história de Noé, sua família, Noé, o arco-íris, enfim, tudo isso, sabemos que a nossa gente, toda a nossa gente portuguesa, conhece bem essa história desde o berço. Então isso não é novidade.
e o que me causa um certo prazer, porque não estarei falando de coisa tão desconhecida como isso. Logo depois desse acontecimento, do dilúvio, deixa-me um homem a quem mais tarde deu-lhe o nome de Abraão. Abraão significa pai de uma multidão, pai de muita gente, ao que significa o termo Abraão. Este Abraão foi cognominado de hebreu pelas pessoas que habitavam aquelas regiões por onde Abraão andou depois que Deus o chamou para o servir, para o seguir. Deus chamou Abraão com um plano extraordinário, ele nem sabia, o Senhor foi-lhe revelando aos poucos. Eu falei acerca de cognominado, quer dizer apelidado, é um apelido. Ele tinha o seu nome, mas as pessoas, talvez pelo seu porto, a forma como ele se portava, talvez por isso deram-lhe então esse título, apelido de hebreu. Certo homem chamado Eber foi um dos 3 netos de Sem, e Sem foi um dos 3 filhos de Noé. E Abraão foi descendente de Eber, desse homem, de onde vem o apelido, o nome de hebreu. Este nome, Eber, do seu antepassado, significa o que vem do outro lado. O que vem do outro lado, o que pertence a outro grupo. Eu gostava imenso, que os meus queridos ouvintes compreendessem o que eu estou falando. Se der para compreender, mas pelo menos presta atenção. Este nome, Eber, de onde veio o nome de hebreu para Abraão, compreende? Esse nome, é claro, é da língua hebraica, mas este nome significa o que vem do outro lado, ou seja, a pessoa que vem do outro lado, de lá para cá. Há muito tempo li acerca disso e eu fiquei imaginando que talvez ele veio do outro lado do Rio Jordão e atravessou o Rio Jordão e veio para cá, etc. Isso aí eu não sei muito bem o que se trata, mas é importante nós sabermos de que hebreu vem do nome desse homem, mas significa o que vem do outro lado, o que pertence a outro grupo. Vou-vos dizer, eu não vou mexer hoje nessa questão de pertencer a outro grupo, mas vou-vos dizer sinceramente do meu coração, a palavra de Deus é bem profunda. Esta palavra tem um valor profundo, tem um valor extraordinário. Mas vamos continuar, sim? Eu quero falar ainda um pouco acerca da fé, mas nós temos que passar por esses degraus um por um. Então, Abraão veio a ser o avô de Jacob, a quem Deus também trocou o nome para Israel. Israel, que significa que luta com Deus, o que luta com Deus. Em uma certa madrugada, quando Jacob vinha em uma das suas peregrinações, ele teve um encontro no val de Jaboque. Um val é a espécie de uma ribeira que raramente corre, talvez uma grota que só corre água quando chove, mais ou menos. Aí, numa certa madrugada, se travou uma luta de Jacob com o anjo do Senhor. Com o anjo do Senhor. Não um anjo, mas o anjo do Senhor. É extraordinário, prezados amigos, sem dúvida nenhuma. E então, esse anjo, durante essa luta, ele lhe disse, como te chamas? E ele disse, chamo-me Jacob. Ele disse, não te chamarás mais Jacob.
teu nome desde por diante será Israel, que significa o que luta com Deus. Muito bem, vamos continuar. Os seus 12 filhos, os 12 filhos de Jacob, como eu disse, isso é uma história compacta. Essa questão de 12 filhos de Jacob merece uma boa explicação aqui, mas agora não vamos tratar disso, sim? Então, os seus 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. O povo de Israel dos nossos dias, esse Israel que nós estamos sempre vindo falar acerca dele, a quem também chamamos de judeus. Nós chamamos os israelitas também de judeus, derivado a um filho de Israel, do tal Jacob, chamado Judá. Esse nome de Judá é que deu o nome de judeu. E também o nome de Judeia, que era a terra desse homem chamado Judá, que aliás era o cabeça de uma tribo, de uma família. Ok, então, basicamente está aqui porque eu não estou dizendo tudo, eu estou apenas mencionando alguns pontos para ficar com uma ideia vaga, permitindo Deus. Esse será o primeiro degrau e nós poderemos talvez adiantar um pouco com mais pormenores, mas hoje vai ficar assim. Então, basicamente, hebreu, israelita e judeu é o mesmo povo de Deus, a quem Deus não abandonou. O povo de Israel não está abandonado por Deus. Muita gente mal informada pensa que sim. Alguns até pensam que a Igreja de Cristo é que ficou no lugar do povo de Israel. Cada um tem o seu lugar. Israel tem o seu lugar, a Igreja de Cristo Jesus tem o seu lugar. Deus não os abandonou, mas tem esse povo guardado para que, chegando o tempo do Senhor, Deus cumpra todas as promessas feitas a Abraão nesse povo, e não só nesse povo chamado povo judeu, em que todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é uma promessa extraordinária que Deus fez a Abraão, que o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Já pensaram? Não só as famílias dos judeus, não só as famílias americanas, não só as famílias portuguesas, mas todas as famílias da terra. O que Deus fala, fica falado. Não interessa quanto tempo leva para o Senhor cumprir. Isso tem a ver tudo com o Senhor. Ele é que sabe. Agora, vamos ao capítulo 11 de Hebreus. Agora já tenham uma ideia o que é então Hebreus, não é isso? Vamos então agora ao livro de Hebreus e vamos abrir no capítulo 11, verso 1, que já o li, mas vou tornar a ler. Diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e é também a prova das coisas que não vemos. Muito bem. Como compreender isso? Como compreender que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos? Primeiro, daquilo que nós esperamos da parte de Deus. Porque o que nós esperamos de alguém ou de alguma situação é um caso diferente. Isso está se referindo a Deus. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos da parte de Deus. Porque a fé que nós temos, há vários tipos de fé, da qual eu não vou usar o nosso tempo hoje para falar disso. Mas o tipo de fé que nós temos em Deus é uma fé que é dada pelo próprio Deus. Quando o pecador se entrega a Jesus, quando se arrepende da sua vida pecaminosa e dá o seu coração a Cristo, acontece uma obra extraordinária no seu coração, e uma dessas maravilhas que acontece é também fé que Deus dá a essa pessoa, cuja fé vai se desenvolvendo à forma que a criancinha espiritual que acabou de nascer, ela vai também amadurecendo, lendo a palavra de Deus, ouvindo palavras como esta, etc., experiência de vida e tudo mais. Este homem de Deus, Abraão, deixa continuar,
Este homem de Deus, Abraão, de quem faláramos há pouco, foi um homem de fé. E agora eu vou mostrar aos irmãos como foi a fé deste homem. Vamos ver. Várias vezes Deus lhe apareceu, isto é, a Abraão, fazendo-lhe promessas. Uma promessa foi que a terra onde Abraão estava, onde ele estava andando, onde ele estava acampando em uma tenda, aquela terra ia ser dele. Deus ia dar aquela terra a Abraão, à sua descendência. Mas eu quero vos adiantar já, prezados amigos, de que Abraão partiu deste mundo, foi para o Senhor e ele não recebeu a terra. A fé de Deus é extraordinária, é difícil explicar, mas o crente recebe a bênção de Deus sem receber aquilo que ele estava pensando. Isto é o que a fé faz. Se não estás compreendendo bem as minhas palavras, pede sinceramente ao Senhor, porque o Espírito Santo, se ainda não está à tua volta, e se tu estás interessado no que tu estás vivendo, eu vou te garantir que o Espírito Santo vai pelo menos aproximar de ti, e ele tem poder suficiente para te ajudar a compreender o que eu estou falando. Muita gente, ou algumas das pessoas que me estão ouvindo, sabem tão bem como nós o que é esta questão que estamos falando. Mas se alguém não tem essa experiência, não fique nervoso nem descontente. Nós vamos começar. Espera um momento. Várias vezes Deus apareceu a Abraão fazendo promessas. Uma delas foi que ele ia herdar aquela terra onde ele estava, e ele nunca herdou. Depois nós vamos voltar para esclarecer isso. Outra promessa foi que Abraão ia ser pai de um povo tão grande, que não se podia contar, assim como não se pode contar os grãos da areia da praia. Fez outra vez uma promessa dizendo que ia fazer ser pai de um povo, de uma nação, de nações tão grandes que a quantidade seria como as estrelas que estão nos céus. Eu não sei se Abraão tinha uma ideia acerca de quantas estrelas estão nos céus. Eu sei que certa ocasião eu li que os franceses, pelo menos até um certo ponto, pensavam que havia só 600 estrelas, para virem a descobrir pouco tempo depois que, afinal de contas, não há uma conta para saber, não há uma forma de saber quantas estrelas existem. Deixa chamar a vossa atenção para o assunto. O que nós estamos falando é acerca da promessa que Deus fez a Abraão, que ele ia ser pai de uma nação tão grande. E foi. E, de certo modo, pela fé, ainda é. Mas ele não viu isso. O ponto é esse. Mas Abraão, quando ele fez essa promessa, Abraão não tinha filhos, nem um. Abraão não tinha filhos. Espera lá. Eu vi agora aqui um grito dizendo: espera aí, pastor. Eu já não tenho mais paciência para ouvir isso. De que me interessa toda essa história aí? Essa gente morreu há tanto tempo, ninguém os conheceu. Agora, o que é que a gente tem a ver com isso? Vai-se trazer outra mensagem para a gente. Eu tenho outra mensagem. Você já está aqui no canto da gaveta. Ouve. Fica caladinho aí um momento que ele já tem. Tenha calma, tenha calma. Esta história interessa-nos muito mais do que muita gente pensa. Deixa-me explicar porquê. É porque está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Para todo sempre, não muda, é o mesmo. Isto significa que, sendo Deus assim, como Deus era, sendo Deus como Deus é, o que o Senhor fez naquele tempo, o Senhor
faz hoje, o ponto é esse. O ponto de nós falarmos nestas coisas antigas, primeiro, porque é a palavra de Deus, que é imutável e também indispensável para o verdadeiro cristão. A palavra de Deus é fiel, poderosa e verdadeira. Então, se nós soubermos, uma vez que Deus não muda, se nós soubermos como Deus fazia antes, se nós conhecermos o caráter de Deus, essa palavra nos vai alegrar. Deus é o Todo-Poderoso que prometeu isso e deu quando quis. Então eu vou confiar no Senhor, que Ele há de me dar o que eu estou pedindo, se for da sua vontade. Se não for da sua vontade, eu vou me alegrar na vontade do Senhor, etc, etc. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Sabe uma coisa? Nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, não é para Deus nos servir a nós, não é para Deus fazermos tudo o que nós lhe pedimos como nós quisermos e na hora que nós gostarmos. Se há algum tempo pensa nisso, deve retificar esse pensamento. Esse pensamento não é correto. Nós somos servos do Senhor, servos a quem o Senhor ama, mas ama de verdade. Por isso, e algumas vezes, é que Deus não nos dá algumas coisas, porque na sua onisciência, na sua formidável ciência, conhecimento, Ele sabe que aquela coisa não vai ser boa. Nós gostávamos de ter, tínhamos todo o prazer em ter, mas Deus sabe que não dá e Ele nem presta atenção a isso, nem Deus também te vai prestar contas. Deus não te vai dizer porque é que não dá, até pode dizer, mas não é esse o sistema divino. O que nos compete a nós, o que nós devemos fazer é contentarmos com a vontade do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. E aí nós crescemos no Senhor e estamos prontos para receber o que nós, não o nosso desejo da carne, mas o que nós necessitamos para a nossa vida, não só espiritual, mas até para a nossa vida civil ou material, física, etc. Então, uma coisa é certa, nós pensando no que Deus fez no passado, ajuda-nos e anima-nos também a manter a nossa fé no Senhor, porque Ele é capaz de fazer o que nós necessitamos. E como Ele diz, deixe-me repetir, não necessariamente o que nós queremos, mas o que o Senhor acha que é bom. Mas como estava dizendo, antes de acudir a esse grito que alguém disse, pastor, não fales mais nisso, etc. O que estava dizendo é que Abraão não tinha filhos e, aparentemente, não era possível, derivado à idade do casal, e Sara, sua esposa, era estéril. Prezados amigos, nós temos aqui um dilema, que aliás não é para nós resolvermos, já está resolvido, mas temos aqui um dilema que nos dá uma boa lição. Abraão tinha toda a probabilidade para não crer no Senhor. Pois agora, esse é um homem velho, minha esposa está velhinha, além disso, ela nunca teve um filhinho, e agora o Senhor vai me dizer que veio ter um filho, mas Abraão confiou no Senhor. Ao que nós vamos ver, eu já sei que não é hoje, já estava contando, eu já sei que não é hoje, mas se Deus nos permitir, nós continuaremos no capítulo 11 de Hebreus e nós vamos ver como Deus operou milagre em cima de milagre. E agora ponha os teus ouvidos ao pé da minha boca. E Deus fez o que estava no seu plano. E Deus faz o que está no seu plano. Se o crente, se o arrependido vem a Ele, Ele faz o que está no plano de Deus, porque Deus tem todo o poder. Muito bem. Toda essa questão de idade, de não poder ter filho porque Sara era estéril, diga-me uma coisa. Isso foi uma impossibilidade para Deus? A resposta é não. Escrita com letra maiúscula. Não, não foi uma dificuldade para Deus. Deus resolveu o problema de Sara, já na sua idade, e resolveu o problema de Abraão. Deixa-me repetir isso 2 vezes a mais. Compreende? Deus resolve o problema para te dar,
para te resolver o teu problema, para te dar o que tu necessitas. Deus resolve todas as impossibilidades, porque para Deus não há impossível. Deus só não faz algumas coisas, não é porque é impossível Ele fazer, é porque Deus não quer fazer, por razões próprias que só Deus sabe. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Nada controla Deus, nada desvia Deus do seu caminho. Absolutamente nada. Deus é soberano, não só sobre a terra, mas sobre o universo. Querendo dizer que é soberano sobre o que nós conhecemos e sobre o que nós não conhecemos. E nós aprendemos com isso, não é verdade? E são lições para nós. Nós estamos de facto, na realidade, o Senhor resolveu o problema. Nasceu um filho chamado Isaac. Esse filho veio a tipificar o Senhor Jesus. Coisas maravilhosas estão aqui, mas eu não posso pegar em mais assuntos agora. O tempo está olhando para mim. Mas, de qualquer maneira, vamos embrulhar isso e vamos chegar ao fim desta palavra. Se tu tens fé e eu também, então Deus vai operar. Creia nessa maravilha. Ouça mais uma vez, se tu tens fé e eu também, Deus vai operar a nossa vida e vai operar para a glória do seu nome. E quando o Senhor operar coisas na nossa vida para a glória do seu nome, nós vamos ser exaltados, não diante do homem, mas diante do Senhor. Diante do homem, quanto mais humilde formos, melhor é. Mas um crente salvo, humilde, abençoado pelo Senhor, é a pessoa mais feliz desta vida, acredito-me. Uma coisa é certa, mas uma coisa é certa, e está em nosso contexto, isto é, nos versos que se seguem ao verso 1 que foi lido. Uma coisa é certa, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nestes últimos momentos da nossa reunião aérea eletrónica, deixe-me dizer, queridos amigos, deixe-me vos dizer uma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se alguém não tem fé, vamos lá, não tem culpa de não ter fé, mas busca a Deus. Esse é o meu conselho, sabes? Esse é um simples cidadão. Eu não sei mais do que ninguém, mas eu posso dizer isso com uma certa autoridade, porque eu sei que é verdade e é uma realidade. Aproxima-te de Deus. Tu já viste, já percebeste que, afinal de contas, este mundo é um mundo de desengano. Estava tão contente com uma coisa, de repente essa coisa saiu, perdeu-se, não aconteceu. É um vale de lágrimas, mas com Deus. E para aqueles que buscam a Deus, é uma vida feliz. Primeiro, porque o Senhor está contigo, o Senhor guia os teus passos e o Senhor vai te guiar no bom caminho. Por isso, acredite-me, essa pessoa que estás vendo aqui, simples, acredita-me, busca ao Senhor. Há pouco tempo falámos acerca de buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor é interessar-se pela palavra de Deus, é interessar-se por crer em Deus, mesmo que não tenha fé, mas eu gostava de crer em Deus, é isso mesmo, não precisas mais nada, é só eu gostava de crer em Deus, então busca um lugarinho silencioso da tua casa e busca a Deus. Fala com Deus como se falasses com qualquer outra pessoa. Diz ao Senhor o desejo do teu coração. Ninguém sabe, nem a tua esposa, nem o teu marido, ou seja lá o que for, ninguém sabe. Só tu expressa-te diante de Deus. Fique sabendo, eu não tenho garantias para dar a ninguém. Deus garante o que Ele diz. O Senhor vai te ouvir, e o Senhor vai te responder, e o Senhor vai falar contigo quase como se fosse com uma pessoa. Tudo depende da vontade de Deus, mas uma coisa é certa: se tu buscares ao Senhor,
com uma mão, o Senhor está à tua espera com as duas para te abraçar. Acredite que é assim. E nesse momento, terminando o nosso culto, nós vamos orar e vamos orar mesmo também por esse assunto. Se essas palavras serviram nos ouvidos e no coração de alguém, levanta a tua mão, não para ver, até mesmo ver-te dizer, levanta a tua mão sem levantar o teu braço, levanta a tua mão espiritualmente por dentro, falando com o Senhor, e Deus te esclarecerá. Isso está escrito. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor das nossas almas, nós te louvamos, Senhor, pela paz, pela alegria que nós gozamos em Ti, Senhor, vinda do terreno da Tua palavra e também do Teu amor. Senhor Deus, quantas pessoas nos estão escutando, só o Senhor sabe. Uma alma tem tanto valor para Ti, Senhor. Se há uma alma aflita, Senhor, confusa acerca do que tem vivido, não só agora, mas outras vezes, Senhor, fala a esse coração, Senhor. Dá-lhe a mão, Senhor. O Senhor é que sabe o que é melhor e o que é próprio para fazer, mas nós oramos a Ti, Senhor, pondo essa pessoa ao Teu cuidado. Senhor Deus, os amados irmãos com quem nos costumamos reunir à nossa igreja, aqueles que nós conhecemos pessoalmente, Senhor, faz-nos, aumenta a nossa comunhão, mesmo sem nos vermos, mas nós nos vemos e gozamos dessa bênção espiritualmente falando. Continua abençoando nossos pastores, direção da nossa igreja, continua abençoando nossos programas, Senhor nosso Deus, e aqueles que estão tateando, Senhor, atrás e adiante, sem saber o que fazer. Senhor, lança a Tua mão de misericórdia, brilha a Tua luz dos céus em suas vidas, e ao Teu nome nós daremos toda a honra e toda a glória, no nome santo do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade em vossas vidas, nos vossos lares, e com isso nós terminamos este programa dizendo: Deus te abençoe.